é a devoção que os arautos têm ao fundador, aos fundadores. E eu pensava, meu Deus, como a minha congregação poderia estar diferente se nós manifestássemos o mesmo amor, a mesma devoção pelos nossos fundadores. Bem-vindo ao nosso canal, neste programa Verdade em Perguntas. Hoje temos a imensa alegria de contar com a participação aqui do Padre Alexandre Alessio, da Paróquia Imaculada Conceição em Franco da Rocha. Padre Alexandre, boa tarde. É uma alegria muito grande contar com a presença do senhor aqui hoje no nosso programa. E desde já gostaríamos de agradecer a prontidão com a qual o senhor recebeu o nosso convite de estar aqui presente no dia de hoje. Eu que agradeço e faço assim com muita alegria, né? Antes da minha prontidão, há uma prontidão dos arautos para comigo, para com a minha paróquia. Então, isso é um modo de manifestar a gratidão, a amizade e a estima fraterna. Há quanto tempo o senhor conhece os arautos e como o senhor tomou contato com eles? Mais de perto, desde 2011, quando a cavalaria foi fazer uma missão na minha paróquia, mês de janeiro, né? E dali por diante, a paróquia não foi mais a mesma, colheu tantas graças daquele momento, o pároco também, né, devo dizer, e comecei a me aproximar. Nós estamos aqui perto também da Basílica, e manifestando sempre essa proximidade que é recíproca. Então, mas assim, mais especificamente desde 2011 conheço os arautos. Qual foi a primeira impressão que eles lhe causaram? Eu conheço os arautos, já os via desde de quando eu estava cursando teologia em Roma, mas assim, meio à distância. E aquela primeira impressão ali me causava um certo impacto, né? Pelo hábito, comportamento e etc., né? E aquilo provocava esse impacto. Hoje, a partir do conhecimento que eu tenho dos senhores mais de perto desde 2011, tudo aquilo que naquele momento me causava um impacto, eu vejo que na verdade é o sinal que os senhores são para o mundo de hoje. Porque um tempo faz, o hábito, determinados comportamentos e etc. eram comuns à cristandade, se respirava aquilo, se vivia aquilo. E o que os senhores fazem é mostrar para nós, mostrar para o mundo, porque não para a própria igreja, o quanto nós nos distanciamos daquilo que um dia era comum, daquilo que um dia era um ideal de toda a cristandade, né? Então, para ser mais específico, de 2011 para cá, eu comecei a entender tudo isso e ver esse ideal de santidade, principalmente ideal de santidade, de virtude, mas daquilo que é propriamente católico, daquilo que sempre fez parte da nossa fé e que a gente precisa redescobrir, né, de dentro desse tesouro a cada dia, e os arautos nos ajudam muitíssimo. Padre Alexandre, o senhor também tem convidado os arautos para a realização de inúmeras atividades na sua paróquia. Que tipo de atividades eles realizam ali? Começa pelas missas e pelo atendimento de confissões, né? Então, a paróquia é bastante movimentada e quando a gente precisa de um socorro, os padres, principalmente, estão sempre prontos a nos atender. E gosto quando os padres vão para atender as confissões, né? Não só pelo apoio, pela ajuda, mas alguns paroquianos que estão mais próximos, eu até prefiro que se confessem com os padres arautos. Isso faz uma diferença muito grande, a gente percebe. Depois de que, não só os padres, mas as irmãs, os leigos também, né, vão
ajudar nas missas, nas liturgias, aquelas mais solenes, com o coro, coroação de Nossa Senhora. Nós fazemos um evento chamado Cerco de Jericó, 3 vezes ao ano, uma semana inteira de oração. O último cerco nós terminávamos com uma coroação a Nossa Senhora, uma missa solene, e as irmãs estavam cantando lá, né? Então essa disponibilidade. E, enfim, agora mesmo tem uma turma lá se preparando para a consagração a Nossa Senhora, estão os leigos da Ordem Terceira. Então, vamos dizer assim, tem de tudo um pouco, né? Estão sempre presentes ali, nos ajudando na evangelização. Que tipo de frutos o senhor pode comprovar da atuação dos arautos? Principalmente a vida de fé, a vida de piedade, aquilo que é genuinamente católico e que deve brotar, né, de uma celebração eucarística, de um atendimento de confissão, de uma consagração a Nossa Senhora, de uma coroação, principalmente isso, né, aquela irradiação da vida interior, o desejo que as pessoas têm de viverem, né, plenamente, cada vez mais, a própria fé. Esses são os frutos, assim, os mais esperados, os mais desejados, principalmente nos dias de hoje, os mais vistos. O senhor sabe de problemas ocasionados pelos arautos, de algum comportamento ou alguma atitude problemática? Absolutamente nenhum. Nenhum. Como eu disse, nós ficamos mais próximos desde 2011, com a ida dos arautos. Todos os ramos, podemos dizer, os padres, as irmãs, os leigos, nunca tive nenhum problema. Além do que, eu também me confesso com os padres arautos, né? Não tenho absolutamente nada do que me queixar, do que dizer. Como o senhor vê esses ataques no atual contexto da Igreja no Brasil e no mundo? Perseguição religiosa. Perseguição religiosa, não tem outra explicação. E é o que todos nós podemos passar à medida em que vivemos a nossa fé de modo conveniente, de modo digno, né? O que não deixa de ser um sinal para o mundo que está distante de Deus, que está distante da Igreja e que já não entende mais certos comportamentos, estilos de vida, se podemos dizer assim. A vida religiosa, né? Eu sou religioso também, pertenço a uma congregação religiosa e aquilo que durante um tempo foi comum, foi assim, respirado de modo geral, hoje faz estranheza ao mundo que se aproveita da própria ignorância, não tem outra forma de dizer, né, para perseguir, não tem outra explicação. Veja só, nós temos que reconhecer que dificuldades, até mesmo erros, estão dentro das instituições onde tem homens, onde tem seres humanos, né? E são coisas que podem ser resolvidas, podem ser tratadas. Nosso Senhor dispôs a hierarquia da Igreja para isso, né, de um modo mais concreto, mas deixou também a graça invisível para nos ajudar. Então, com um pouco de proximidade, né, aqueles que fazem os ataques poderiam entender, poderiam chegar a uma conclusão bem diferente daquilo que chegam na sua distância, né, no seu preconceito, no seu julgamento, sem entender de fato do que se trata. É que à medida que o tempo vai avançando, né, as coisas vão se delineando, né, os caminhos vão se distinguindo assim bastante. E a gente percebe aqueles que são católicos de fato, que querem viver a sua fé, custe o que custar, arcando com as consequências,
E aqueles que não querem, né? Eu não vou nem dizer que fazem a opção de ficar neutros ou em cima do muro, né? Usando a linguagem comum, porque nesse caso não tem uma terceira via, né? Não tem, aqueles que assumem a postura de neutralidade já estão fazendo sua opção. Então eu não consigo ver algo diferente disso, né? Que à medida que o mundo se afasta de Deus e da igreja, as coisas vão ficando muito distintas, né? E as perseguições, elas acabam, sim, delineando, né? Aqueles que querem viver a fé, que estão levando a fé a sério, que estão se comprometendo com o Evangelho, e aqueles que não encontram mais no Evangelho uma razão, um sentido, enfim, né? Que colocam o sentido da vida nas coisas deste mundo e desta vida. Então eu não consigo ver de outra forma, né? E arrisco até dizer mais, assim, que nós não vamos conciliar o mundo e a igreja e o mundo, né? Porque está na natureza da igreja denunciar-se não pela palavra, mas pelo testemunho, aquilo que o mundo vive, aquilo que o mundo ama, se podemos dizer assim, né? Que é o pecado, a vida sem Deus, etc, etc. Então, não tem conciliação nisso, né? Quanto mais a igreja, for fiel a Nosso Senhor, mais ela será odiada, mais ela será atacada, como sempre foi no decorrer da história. E com isso se delineiam os corações, né, de cada um. Padre Alexandre, chegando ao fim já desse nosso programa, qual seria a sua mensagem para as famílias e para os fiéis em geral em relação aos arautos do Evangelho? Eu sou um pobre padre, né? Mas eu posso dizer, né, continuem sendo o que são, continuem fazendo o que sempre fizeram, se espelhando no fundador, né? E naqueles que inspiraram o fundador. Eu vou contar uma coisa que, junto com o hábito, uma das coisas que me causava impressão lá no início é a devoção que os arautos têm ao fundador, aos fundadores, né, como vocês gostam de dizer. E no começo eu não entendia muito bem, não. Mas depois eu parei para refletir melhor, é claro, não sem uma ação da graça de Deus. Eu sou religioso, também tenho um fundador e 2 cofundadores, e eu pensava, meu Deus, como a minha congregação poderia estar diferente se nós manifestássemos o mesmo amor, a mesma devoção pelos nossos fundadores, né? E me serviu aquilo porque eu comecei a olhar para o meu fundador, para os meus fundadores, com um olhar diferente. E é claro, a gente poderia expandir isso para todas as outras ordens da igreja, né? E para a igreja no seu todo, olhar para o seu divino fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a única coisa que eu diria, e de fato, o que dá o teor da nossa vida e o que nos coloca de pé e firmes no momento de perseguição e de tribulação são os nossos fundamentos, né? E os fundamentos de uma ordem religiosa são os seus fundadores. Continuem imitando os fundadores naquilo que é possível, porque cada um também tem a sua história, o seu chamado particular à santidade, e continuem fazendo o que sempre fizeram e cada vez melhor, né? Eu dizia que os senhores têm a melhor advogada de defesa, que é a Nossa Senhora. Está tudo nas mãos dela, confiem nela. É o que esse pobre sacerdote pode dizer para os senhores. Padre Alexandre, muito obrigado pela sua participação
Espero que este encontro se renove ainda muitas outras vezes e que a Santíssima Virgem nos ajude a esclarecer toda a verdade sobre os arautos do Evangelho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. E você, não deixe de acompanhar nossos programas. Espero revê-lo em breve, trazendo para você a verdade em respostas, para que você conheça assim toda a verdade sobre os arautos do Evangelho. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe agora mesmo este vídeo e enriqueça este canal com seu comentário. Até a próxima!